Bom, o nosso grupo vai falar sobre a giardia e os componentes são Amanda Colli, Débora De Bruyn, Fernanda Moreira, Luana Vinco e Ludmila de Cássia. A giardia, ela é uma doença que se desenvolve principalmente em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. No Brasil, essa ocorrência do parasito é bem elevada e ocorre principalmente em locais de nível socioeconômico baixo que não possuem saneamento básico. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, cerca de 400 milhões de pessoas em todo o mundo estão infectadas pelo parasito. A giardia ela é uma zoonose, ou seja, uma contaminação humana através dos animais, e ela pode infectar vários animais domésticos, como cães e gatos, que são reservatórios do parasito, são suscetíveis à doença e são assintomáticos, e dessa forma eles contribuem para a contaminação ambiental e a transmissão do parasita. As características da giardia é que ela é um protozoário flagelado e possui um ciclo monossênico que coloniza o intestino delgado dos hospedeiros. A espécie Giardia duodenalis, Giardia intestinalis e Giardia lamblia, elas são usadas como sinônimos, ou seja, elas se remetem a um único parasita. O ciclo de desenvolvimento desse parasita é considerado monoxênico, sendo assim, eles se desenvolvem em apenas um hospedeiro. Durante esse ciclo, podemos observar dois estágios evolutivos, que são o cisto e o trofozoito. O cisto, eles possuem aspecto oval e com uma parede constituída por dupla camada, e o seu citoplasma apresenta 4 núcleos. Os cistos, eles representam a estrutura parasitária infectante ao hospedeiro e podem permanecer viável no meio ambiente por um longo período de tempo. Já os trofozoítos, eles apresentam aspecto de pera e em seu citoplasma apresentam 2 núcleos, sendo uma estrutura binucleada. Além de possuírem em sua estrutura 2 feixes de fibras que são denominados como axonemas, que sustentam o citoesqueleto do organismo. Na parte externa dessa estrutura apresentam os discos adesivos, e esses discos se aderem à mucosa intestinal, fazendo com que ele fique fixado nesse local. O ciclo de vida do parasita vai funcionar da seguinte forma: uma vez infectado, o homem ele vai passar a eliminar nas suas fezes cistos maduros, que são tetranucleados, ou seja, eles possuem 4 núcleos. Esses cistos, né, após eles serem eliminados, eles vão poder permanecer no meio ambiente de forma viável por bastante tempo se as condições forem favoráveis para ele. Então, para outros hospedeiros se infectarem, eles vão ter que fazer ingestão passiva desses cistos, que vai poder ser feita pelo consumo principalmente de água ou alimentos contaminados. Então, após a ingestão desses cistos, eles vão passar pelo trato gastrointestinal do hospedeiro e vão alcançar o intestino delgado. Lá no intestino delgado, eles vão sofrer a ação de enzimas e da bile, que vai contribuir para sua diferenciação em trofozoítos lá no duodeno. Então, cada cisto vai se diferenciar em 2 trofozoítos, que depois eles vão passar a se aderir na parede intestinal por meio dos discos adesivos, onde eles vão dar início ao processo de reprodução assexuada por divisão binária, gerando assim milhares de trofozoítos. Então, após esse processo, alguns trofozoítos eles vão se soltar, né, dessa parede intestinal e vão alcançar a luz do órgão, que por meio, né, do peristaltismo, eles vão conseguir alcançar algumas porções do intestino grosso, onde eles podem diminuir a taxa do seu metabolismo basal e vão sofrer desidratação. Logo após isso, eles vão se diferenciar em cistos imaduros, que são cistos não infectantes, que esses daí apresentam 2 núcleos. Então, para eles se tornarem infectantes, né, eles vão passar por um processo de divisão nuclear, tornando-se cistos maduros, que vão ter a presença de 4 núcleos, que esses são os tetranucleados, que depois, né, eles vão passar a ser eliminados nas fezes, permitindo que outros hospedeiros sejam infectados também, dando assim início a um novo ciclo.
Frequentemente, a infecção por giardia mostra-se assintomática ou oligossintomática, ou seja, ela pode se curar espontaneamente em muitos casos. No entanto, dependendo do status imunológico do hospedeiro, da carga parasitária estabelecida e da cepa do parasita envolvido, essa infecção pode cursar com sinais clínicos graves no hospedeiro. Nesse sentido, uma alta carga parasitária pode causar ação irritativa sobre a mucosa intestinal, que pode levar à produção excessiva de muco e de alterações da produção de enzimas digestivas, principalmente a disacaridase, ocasionando no hospedeiro um processo de intolerância ao leite e os seus derivados. Ainda pode ter a ocorrência de lesões produzidas pelos trofozoítos que estão fortemente aderidos ao epitélio intestinal, ao nível das microvilosidades intestinais, que também são demonstradas. Geralmente, a gente não consegue observar alterações macroscópicas no intestino, mas em alguns casos crônicos, pode-se evidenciar o achatamento dessas microvilosidades. Essa condição, associada à proliferação de um tecido conjuntivo fibroso afuncional no local, compromete a capacidade do epitélio intestinal de absorver vitaminas lipossolúveis, ácidos graxos e vitaminas, principalmente a vitamina B12, o ácido fólico e o ferro, cursando com quadros diarreicos e disentéricos, ainda com a presença de fezes mucoides e esteatorreicas, podendo causar casos de desnutrição e emagrecimento, que no caso de crianças pode até comprometer o desenvolvimento dela. Ainda em decorrência ao comportamento apresentado pelas formas trofozoíticas do protozoário, que é de se aderir à superfície da mucosa intestinal e de se reproduzir assexuadamente de uma forma muito intensa, eles vão criar o fenômeno dos tapetes, que é esse que está mostrando aqui nas duas fotos. Esse processo do tapetamento da mucosa intestinal leva à formação de uma barreira mecânica que vai comprometer a capacidade absortiva do nosso epitélio intestinal. Os sinais clínicos da giardíase podem se manifestar de forma imprevisível e podem ser agudos, crônicos ou intermitentes, o que vai depender da variabilidade individual de cada hospedeiro e da natureza do parasito. Os sinais, eles podem ser confundidos com outras infecções gastrointestinais, porque são sinais muito comuns, né? Ou podem ser acompanhados por graves deficiências nutricionais. A maioria dos adultos não vai apresentar nenhum sintoma, contudo, crianças e jovens são mais suscetíveis às maiores complicações, que são representadas por hemorragias retais e reações de hipersensibilidade. As manifestações verificadas durante a giardíase aguda surgem logo após o período de incubação do agente, que vai de 1 a 3 semanas. Já a giardíase crônica, esses sintomas podem demorar mais tempo para aparecer, eles podem demorar anos, né? O hospedeiro pode ficar anos sem manifestar nenhum tipo de sintoma. Já os sintomas crônicos, eles são frequentemente associados à diarreia e à má absorção intestinal. A manifestação mais comum da doença vai ser a síndrome diarreica, com a presença de fezes fédidas, pastosas com muco, além de cólicas abdominais e constipação intestinal. Pode ainda, em alguns casos, apresentar outros sintomas que são menos comuns, como a anorexia, a flatulência, distensão abdominal, febre e vômitos. Em situações mais extremas, o paciente ainda pode apresentar sintomas graves e que vão ser persistentes, onde vai comprometer o tratamento dele, que não vai ser eficaz. Isso pode prevalecer a ocorrência de sequelas que vão durar até mesmo depois do parasita ser eliminado do corpo do hospedeiro, que vão afetar a sua qualidade de vida, podendo causar desconforto e dor intestinal contínua. A colonização do intestino pelo parasito pode alterar a parede da mucosa intestinal, porque, segundo estudos, os trofozoítos de Giardia secretam substâncias tóxicas, que são capazes de deflagrar um quadro de enterite, que vai culminar no achatamento e no atrofiamento das microvilosidades intestinais. Agora eu vou falar do diagnóstico da giardia. O diagnóstico ele é feito através de exames laboratoriais.
que vão identificar se existe a presença de trofozoítos em fezes diarreicas ou em cistos em fezes formadas. Essa diferença acontece porque quando a pessoa está com diarreia, não dá tempo dos trofozoítos se formarem em cistos. E em pessoas assintomáticas é encontrado apenas cistos, porque a pessoa não está com diarreia. Agora eu vou falar de alguns testes. Tem o teste EPF, que é uma técnica de sedimentação, e o técnico vai fazer uma pesquisa se vai encontrar trofozoítos ou cistos nas fezes do paciente. Também tem a técnica de Fauci, que sugere a coleta de pelo menos 3 amostras fecais, que é colhida no período de uma semana, com um intervalo de 48 horas entre elas. Isso é sugerido porque a giardia tem um ciclo intermitente, com um período de eliminação intercalados. Também tem o esfregaço de fezes, que é com fezes diarreicas. Tem os testes ELISA e RIF, que são testes mais sensíveis e mais específicos. E eles vão pesquisar pontualmente o parasita, que no nosso caso é a giardia, que é por meio de anticorpos que identificam antígenos específicos que já existem na giardia nas fezes. E esses 2 testes são muito importantes para a contraprova. Por exemplo, acusou giardia no exame EPF no paciente. E aí você pode fazer um desses 2 testes para ter certeza que você está com parasita. Também tem um teste PCR, que ele é mais específico e menos sensível, principalmente porque as fezes podem conter inibidores da reação. E isso pode determinar um falso negativo. Então, esse teste não é muito confiável. Tem o teste do barbante, que se os testes continuarem dando negativo e os sintomas persistirem, o paciente pode engolir um pedaço de barbante e vai chegar até o duodeno. E depois, quando chegar no duodeno, os trofozoítos vão se aderir ao barbante e quando for retirado, o técnico pode visualizar trofozoítos nesse pedaço de barbante. Na maioria dos casos, a giardia ela é assintomática. O tratamento ele é importante para prevenir o desenvolvimento da infecção crônica. Os fármacos indicados para o tratamento da giardíase são o metronidazol, secnidazol, albendazol ou tinidazol. O tratamento recomendado pelo Ministério da Saúde é o secnidazol, tinidazol ou metronidazol. E não pode consumir bebidas alcoólicas durante o tratamento ou até 4 dias após o fim dele. E aí no quadro 1, que é esse quadro aí, né? Tá falando um pouco sobre cada medicamento. O secnidazol, utilizado em crianças, são 30 mg por dia e é uma dose única. Nos adultos, são 2 gramas e também é uma dose única. Os efeitos colaterais e observações são intolerância gastrointestinal, evitar durante a gravidez e lactação. O metronidazol são 35 mg por dia durante 5 dias em crianças e em adultos 250 mg 3 vezes por dia durante 5 dias. Efeitos colaterais são náuseas, vômitos, vertigens, cólicas, gosto metálico, erupções, depressão e leucopenia. O tinidazol são 50 mg por dia, é uma dose única em crianças, e em adultos são 2 gramas, uma dose única também. Os efeitos colaterais são semelhantes ao do metronidazol e ingerir após a refeição. O albendazol são 400 mg por dia durante 5 dias nas crianças e nos adultos a mesma coisa. Efeitos colaterais são a cefaleia e epigastralgia, uso clínico recente. A profilaxia, né? Algumas medidas elas devem ser tomadas para a prevenção da giardíase. Dentre elas, o acesso a saneamento de qualidade, consumo de água tratada ou fervida, cuidados com a higiene pessoal, controle de insetos que atuam como vetores mecânicos na disseminação de cistos maduros do protozoário e diagnóstico associado ao tratamento adequado para pacientes doentes.
e, o mais importante, né, manter adequado o sistema imunológico. Agora eu vou falar das questões. A questão número 1. De acordo com o nosso conhecimento sobre a Giardia lamblia, estudado em sala de aula, onde aprendemos que é um protozoário unicelular, eucarionte e heterotrófico. Além disso, sabe-se que a Giardia lamblia é um parasita e pode atingir o homem, sendo o ser humano o hospedeiro definitivo. De acordo com o que foi citado acima e seus conhecimentos acerca do assunto, descreva como ocorre a transmissão desse parasita. Questão 2. A giardíase se espalha por alimentos ou água contaminada e é mais comum em áreas com más condições de saneamento. Dentre os sintomas, os indivíduos doentes podem apresentar diarreia aquosa, alternando com fezes gordurosas. Responda o agente etiológico da giardíase. E a questão 3. Ao longo do ciclo de vida da Giardia lamblia, observamos a presença de alguns estágios evolutivos. Quais são eles? Indique qual é o estágio infectante desses parasitos ao homem. E essa foi a nossa apresentação.